Olá, nós estamos hoje gravando o programa com o autor, o Encontro com o Autor, número 15, e temos um convidado muito especial, jovem, e que tem uma trajetória acadêmica como professor, acadêmica como pesquisador, acadêmica como escritor, ímpar. Eu me refiro ao colega da Fazenda Nacional, procurador da Fazenda Nacional, Daniel Giotti, que é juiz forano, é de Juiz de Fora, uma cidade que se confunde com a história política deste país, para o bem e para o mal. E, Daniel, seja muito bem-vindo. Você é o primeiro procurador da Fazenda Nacional a ser entrevistado neste programa. O Arnaldo Godoy transcende, né? Ele foi entrevistado, mas, em verdade, ele já deixou a carreira, é um membro aposentado, né? Mas você é o primeiro procurador. Nós já tivemos aqui advogado da União, aliás, foi o primeiro programa com advogado da União, com Vitor Trigueiro, da Bahia. E é um prazer, uma alegria estar com você aqui. Nós vamos falar sobre os seus livros, mas especificamente sobre um deles, conforme nós conversamos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Souto, me permita dirigir assim a você, porque eu sei que, assim como eu, você gosta realmente da docência. Somos com muito orgulho do quadro da PGFN e da AGU, mas nos consideramos professores de alma. Quero dizer que é um privilégio, e não sei se estou à altura por ser o primeiro PFN aqui, podendo falar com a carreira e com todas as pessoas que assistem esse programa. Estou muito feliz mesmo e honrado com esse gentil convite. Muito obrigado. Que bom, que bom. A honra é nossa também, esteja certo disso. Bem, o Daniel Giotti, como eu disse, é um acadêmico na acepção literal e ampla da palavra. Eu estou aqui com alguns livros dele, no decorrer do programa nós vamos falando, eu acho que não tem por que mostrar cada um deles agora. Mas, Daniel, o livro principal, digamos assim, pelo menos de hoje, no que diz respeito a essa nossa conversa, é Hermes Lima, Memória Jurisprudencial. E, para quem não conhece, é uma coletânea do Supremo Tribunal Federal primorosa, com grandes nomes objeto da pesquisa, grandes nomes do Supremo Tribunal Federal. Eu não vou mencionar aqui ministros, Vitor Nunes Leal, entre tantos outros, e também escritos por grandes nomes, por pesquisadores, que têm já uma trajetória acadêmica, intelectual no país. Por sinal, eu estou aqui com 3 livros do Giotti, do professor Giotti, mas um livro objeto dessas nossas considerações não está aqui fisicamente por um motivo, digamos assim, em razão da pandemia. O livro foi editado no ápice da pandemia e o Supremo preferiu mantê-lo somente na via eletrônica, fugiu a palavra. Obrigado. De modo que vocês estão vendo agora a capa, mas, Daniel, fale-nos sobre Hermes Lima, esse baiano que tem uma trajetória... Meu conterrâneo, uma trajetória intelectual importante, que ingressou no Supremo Tribunal Federal
na década de 60, em meados da década de 60, que me parece que chegou perto, não sei se você vai poder nos esclarecer, chegou à Academia Brasileira de Letras. Isso. Por favor. Bem, Souto, antes, para as pessoas que não conhecem, esse Memória Jurisprudencial ele traz a trajetória no Supremo Tribunal Federal da maioria dos grandes ministros do Supremo, como você bem disse, Vitor Nunes Leal, Aleomar Baleiro, Carlos Massimiliano, todos, né, dessas gerações históricas do Supremo Tribunal Federal. E eu fui convidado durante a gestão do ministro Fux. Moreira Alves não está lá não, porque é mais recente, né? Mais recente. Não está, é os mais antigos. Dos né? mais antigos. Sepúlveda, salvo engano. Não, Sepúlveda Sepúlveda acho que já tem. Já tem Sepúlveda? Acho que já tem. Não sei, porque estão sendo feitos vários, claro, né? Claro. Você estava falando da gestão Fux quando eu te interrompi. Isso, foi durante a gestão Fux, foi-me pedido para fazer essa edição sobre o Hermes Lima. Infelizmente, foi um dos livros da edição que não veio para o formato físico. Então, se me permite até o programa, eu vou fazer um apelo à atual presidência do Supremo, não por mim, não por eu ter feito, mas pela figura do Hermes Lima, como a gente vai ter oportunidade de colocar aqui. O Hermes Lima é um ministro do Supremo, mas não só. Ele foi um dos maiores intelectuais do direito, e diria eu, das ciências sociais, do século XX. Olha só. E não é pouca coisa. A gente está falando de um século de Sérgio Buarque de Holanda, Alceu Amoroso Lima, que ele tem uma história com ele, Gilberto Freire. Não sei se você conhece, grandes, deve conhecer. Né? Eu digo assim, não sei porque ele faleceu muito jovem. Machado Neto, da Bahia. Você chegou a ouvir? Esse eu não conheço, não. Depois você pesquisa e vai... Isso eu não conheço. Foi uma grande figura. Não, a Bahia... Um grande nome. Já que estamos falando da Bahia, né, Souto? Sua amada Bahia, acho que o amor que você tem pela Bahia é compatível com o amor que eu tenho por Minas, né? Para começar a falar do Hermes Lima, ele nasceu em Livramento de Brumado, né? Que hoje é Livramento de Nossa Senhora, bem no interior da Bahia. O pai dele era uma figura conhecida na cidade, mas tinha algum protagonismo político local, mas aquele protagonismo de uma cidade pequena, numa época em que havia coronéis. Na biografia do Hermes Lima, a gente vai ver que ele viu 2 coronéis chegando à cidade dele e disputando o poder. E ele vai colocar isso nas memórias dele, e eu diria que alguns votos dele, isso também está colocado. Calmon de Passos, JJ Calmon de Passos, foi meu professor na Universidade Federal da Bahia. É claro que eu vou falar aqui, mas faz tanto tempo e pode ser que eu não seja fidedigno a exatamente o que Calmon de Passos falou. Mas Calmon de Passos disse uma ocasião em aula, ele disse, olha, os coronéis, claro, tinha todo aquele problema, né, da República Velha, etc e tal, mas os coronéis, eles funcionavam também como juiz de paz, vamos dizer assim. E ele usou uma expressão que talvez eu não consiga retratar no contexto que ele diz, mas ele dizia que eles funcionavam também como amortecedores de conflitos. Sim. Né? É curioso, isso, olha, eu tinha isso 20 e poucos anos, eu nunca me esqueci dessa frase do grande Calmon de Passos. Não, e eu que vim de Minas, né, estudo bastante a política de Minas, eu sei que isso funcionava nas cidades da minha zona da mata também, né? Mas voltando, o Hermes Lima nasceu no interior lá da Bahia, teve esse contato desde cedo com o coronelismo, depois vai ser contemporâneo no Supremo do Vitor Nunes Leal, que é o grande escritor sobre o coronelismo, né? E o ginásio ele foi fazer em Salvador, e quem ele já conhece no ginásio, Souto? Anísio Teixeira. Olha só. Uma amizade que ele vai ter por toda a vida. Grande educador, né? Grande educador, a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais. Ele estuda nesse colégio lá de Salvador, com Anísio Teixeira, e depois, e ele deixa bem claro no livro de memórias dele, o Hermes Lima, que só havia uma vocação para ele naquela época, ir para o direito. Por quê? Porque ele era um homem que gostava de política, gostava de literatura, gostava de ciências sociais. O caminho natural na década de 20, 30, 40, 50, até 60, para quem gostava de ler, para quem não queria cuidar da saúde de alguém ou de contas, era o direito. E o Hermes Lima... Ou o celibato, né? Ou o celibato.
E o Hermes Lima, diga-se de passagem, no ginásio lá de Salvador, já desistiu de Deus, né? Sei. Ele tem uma passagem muito legal que ele fala dúvida esquisita, livrei-me, para dizer se Deus existia ou não. Certo, ele se livrou disso cedo, né? E ele vai... E lembrando, Daniel, você ainda vai discorrer mais sobre Hermes, mas você falou assim, que naquela época, quem gostava de ler, né, quem gostava de ciências sociais, etc., para o direito, até porque até acho que 60, 70, você não tinha, no Brasil, economia, né? Sim. Não tinha sociologia, não é verdade? Faculdades incipientes de letras. A gente tem grandes críticos literários que vieram do direito por conta disso, história. Boris Falso era procurador do estado de São Paulo, né? Mas aí ele vai para a Faculdade da Bahia, berço dos grandes juristas brasileiros do século XIX e XX, e lá vai ter contato com quem? Nestor Duarte, Pedro Calmon, o Adalício Nogueira, que depois veio ser pro Supremo também com ele, e ele tem esse convívio com esses grandes juristas e faz o terceiro ano, como era da tradição antigamente de quem fazia faculdade em Minas ou Bahia, de ou cursar o terceiro ou quarto ano nas Arcádias, na USP, ou na Faculdade Nacional de Direito, que é hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que Pedro Calmon foi diretor, reitor da Faculdade Nacional de Direito. Há uma história de que no golpe de 64, naquela época daquela efervescência toda, os militares iam ingressar na faculdade e Pedro Calmon teria dito, alto lá, aqui só com vestibular. Muito boa, muito boa. E já que está falando disso, o Hermes Lima, ele se forma em Direito, mas ele deixa o pezinho dele na política. Certo. Ele vai ser deputado estadual da Bahia na década de 20. Uhum. Na mesma década de 20, já formado, né, Souto? Professor Souto, ele faz o concurso para livre docência nas Arcádias, em 1925, com 23 anos, concorrendo, sabe com quem? Sampaio Dória. Perdeu para Sampaio Dória, que já era um grande constitucionalista. Hermes Lima era um menino na época. Escreveu sobre o artigo 6º da Constituição de 1891, que falava justamente de intervenção federal. Você teve acesso a esse livro? Tive acesso. No facsímile, né? Da Biblioteca do Supremo. Sim, em facsímile, do artigo 6º. E isso vai ser importante, Souto, porque o Hermes Lima conviveu com aquela época, na chamada Primeira República, né? Os historiadores não gostam mais de falar República Velha, a gente aprendeu República Velha. Eu aprendi República Velha. Mas como a história vai se transformando hoje, é a Primeira República, que tivemos, por exemplo, o presidente Hermes da Fonseca perseguindo vários adversários políticos. Uhum. A doutrina do habeas corpus veio nessa época justamente porque os presidentes perseguiam os seus adversários políticos. Rui Barbosa foi perseguido, teve que se exilar. Então, o que vai acontecer nos Estados Unidos a partir de 20 de janeiro, né? Tempos estranhos que a gente vai falar, que a gente está voltando à história como uma eterna farsa e tragédia, né? Mas o Hermes Lima escreve sobre o artigo 6º por conta da trajetória dele de vida, porque ele viu os coronéis, ele viu como a política funcionava, como havia ditadores, não era uma escolha aleatória, vou escrever sobre o artigo 6º. E porque havia uma concentração na união de poder muito grande que as constituições posteriores vão tentar remediar. Ele não passa nesse concurso, mas vira livre docente, chega a dar aula de direito penal, em substituição ao professor nas Arcádias, e alguns anos depois, esse fato eu acho maravilhoso, Souto, ele presta concurso para a universidade, para a Faculdade Nacional de Direito, que viria a integrar a Universidade do Distrito Federal, sob a batuta do Anísio Teixeira, com vários professores de renome que a gente já falou, aqui não dá para a gente... Inclusive, seu conterrâneo lá, o foi senador, né? O da Zona da Mata lá? Não, de Montes Claros, nós falamos há pouco. O Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Muito, Darcy Ribeiro um pouco depois, mas... Porque o Darcy Ribeiro acho que é um dos fundadores da UNB, não? Da UNB, mas aqui a gente está falando da Universidade Federal do Distrito Federal. Tá. Da Universidade do Distrito Federal, desculpa, que veio antes, na década de 30. Tá? Sim, nós estamos falando do Rio de Janeiro ainda. Né? A capital era o Rio. Perdão.
E aí tem esse fato que eu acho maravilhoso, Souto. Ele presta um concurso para cadeira de direito, que seria a introdução ao estudo do direito hoje. Sim. Tem 10 candidatos, mas um candidato é relevantíssimo. Alceu Amoroso Lima. Tristão de Ataíde. Que assim, quem tá vendo aqui a gente, é difícil alguém já ter visto um texto jurídico do Tristão de Ataíde, do Alceu Amoroso Lima. Mas assim como o Hermes Lima, naquela época, quem gostava de ler, de pesquisar, ia para o direito. E vejam que interessante, Souto, nesses tempos de polarização. O Hermes Lima sempre foi próximo ao Alceu Amoroso, mas eles disputaram essa vaga, os dois eram os grandes candidatos, né? E discutiram sobre as fontes materiais, o materialismo no direito. Nada mais marxista, né? É verdade. E aí o embate deles foi tão sério que o Hermes Lima coloca isso na biografia dele. A partir daquilo, criou-se a ideia de que Hermes Lima era comunista, algo que vai motivar a cassação dele pelo AI-5 quase 40 anos depois, e a ideia é que o Tristão de Ataíde era fascista. Certo. Que é algo para um outro momento, porque o Tristão de Ataíde ele se aproximou do conservadorismo religioso. É isso que eu ia falar. Mas ao mesmo tempo... Eu fiquei em dúvida aqui, eu digo, não sei se eu fale. O Tristão de Ataíde tinha essa... Mas começou comunista. Essa áurea, né? Essa áurea de... Né? Mas começou comunista, e assim como Nelson Rodrigues... que é outro que é colocado como alguém muito conservador, bateu na ditadura, do jeito deles. Mas ele ganha essa cátedra, eu acho que foi em 33, vira professor da Universidade do Distrito Federal em 34, e aí ele sai pelo mundo. Tanto para o mundo jurídico, porque o livro dele, que hoje está na 40ª edição, né? Introdução à Ciência do Direito, surgiu desse pequeno opúsculo. Isso para a gente que escreve, você tem uma obra monumental sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, Obrigado. Que edição a edição vai melhorando. O livro dele inicialmente tinha 34 páginas. Sério? E o Alceu Amoroso Lima, que ganhou, escreveu 313, o que prova que às vezes escrever demais. Mas o Alceu ganhou a... Não, o Hermes ganhou do Alceu. Você falou aqui que o Alceu que ganhou. Desculpa. Não, o Hermes ganhou do Alceu. Tá. E teve um ponto lá sobre Kant, o direito, e aí já fica clara a aproximação do Hermes Lima com o naturalismo, que esse ícone que você bem lembrou aqui, o Arnaldo Sampaio, coloca muito bem no livro do Tobias Barreto, né? O naturalismo que pregava o Hermes Lima era uma ideia de que existiria, na verdade, regras morais, mas sem fundamento teleológico ou racional. E muitos juristas hoje colocam, mas então qual que é o fundamento dessas regras morais do Hermes Lima? É porque o Hermes Lima acreditava que cada sociedade estabelecia o seu padrão moral. Eu o aproximo do ministro Eros Grau, ele para mim acreditava numa ética da legalidade. O Hermes Lima, por incrível que pareça, era meio positivista, era um comunista meio positivista. Não era comunista, não, que a gente vai ver. Ele era um socialista, né? Mas comunista ele não era. Eu vejo você discorrendo com tanta exuberância sobre Hermes Lima e sobre outros temas também ligados a ele, ao direito e à história. Eu fico a imaginar, fico pensando, o Giotti, professor Giotti, a falta que nos faz é uma cadeira dedicada à história do direito. Concordo. História do direito no geral, né? Global, vamos dizer assim, e a história do direito no Brasil, né? Eu acho que é muito importante que nós estamos tanto preocupados em falar de Alexis, sem nada contra, né? Eu mesmo, John Marshall para lá, não é? E eu acho que nós precisamos, tá aí algo que nós poderíamos até, me ocorreu agora, construir aqui na escola. Um curso de História do Direito. Um curso de História do Direito, você falaria sobre alguns nomes, o Arnaldo Godoy sobre outros tantos, e tenho certeza... Eu tenho um professor aqui do Distrito Federal que com certeza também iria escrever, o professor Tiago de Pádua, enfim, algo que nós podemos
a partir do ano que vindouro, um curso nesse sentido, né? Online, né? Porque... Claro. Né? E brigarmos via OAB e MEC para que isso também seja incorporado, evidentemente. Porque você colocou bem, professor Souto. A gente pega a Constituição, vamos fazer uma rápida digressão e a gente volta. Capacidade contributiva, né? Para falar do tributário, que é uma área que a gente atua. A capacidade contributiva tem uma doutrina toda própria no Brasil que não adianta você pegar autor estrangeiro para entender. E se você visse isso na história, ficaria muito mais legal. Um tema da sua predileção é a jurisdição constitucional no Brasil. Isso. Não dá para se explicar só com autores estrangeiros. Sim, claro, com certeza. A intervenção federal que eu estava falando no Brasil não é dos Estados Unidos, até porque lá a autonomia dos estados é muito maior. Sim, sim. Mas a gente tem essa ideia de intervenção federal no Brasil e um certo controle dela, porque os presidentes mandavam e desmandavam nos governos estaduais. Você citou alguns casos aí. Vamos lembrar agora: mandado de segurança na Constituição de 34, João Mangabeira, não é verdade? Doutrina do habeas corpus em 26 com o Rui Barbosa. E o Carlos Massimiliano lá no Supremo. Exatamente, dá para fazer muita coisa. Não, e eu estou à disposição, e é um tema que... Aí, surgindo agora uma ideia de um curso nessa nossa entrevista. Mas continue, por favor. Voltando ao Hermes, ele então assume a cátedra lá de Introdução ao Estudo do Direito, mas um homem nunca consegue fugir do seu destino, né? São os desígnios insondáveis, como sempre diz o nosso querido ministro Marco Aurélio, né? O Hermes Lima foi deputado estadual na década de 20, e em 46 ele participa daquela Constituinte, Souto, que para mim é o Dream Team da política brasileira. Constituinte de 46. 46. Milton Campos, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Jorge Amado, Gilberto Freire. Jorge Amado, que me parece que foi o autor do artigo da liberdade religiosa, me parece, na Constituição de 46. Quem? Jorge Amado. Jorge Amado, pode ser. Eleito pelo Partido Comunista. Pelo Partido Comunista. Luiz Carlos Prestes estava naquela Constituinte. Nereu Ramos, que veio a ser ministro da Justiça, presidente da... Eu acho o Dream Team. Se eu tiver a oportunidade de um dia, eu vou estudar a Constituinte de 46. Eu não resisto, eu não vou fulanizar, tá? Mas eu creio que praticamente toda a República, Paulo Brossard, o advogado lá de São Paulo, que o presidente Lula indicou, Márcio Tomás Bastos, Paulo Brossard, Márcio Tomás Bastos, Nelson Jobim. Onde é que eu quero chegar? O Ministério da Justiça sempre foi ocupado, até data recente, por grandes nomes. Posso falar um que você do esqueceu, direito que não brasileiro. Pode ter esquecido? Santiago Dantas. Santiago Dantas. Aí, durante praticamente, eu não vou dizer toda, mas praticamente toda a República no século XX, parte do século XXI até data recente, não vou mencionar nomes aqui, o Ministério da Justiça foi ocupado por grandes nomes. Ainda bem que retomamos essa tradição com o Flávio Dino, que é um jurista... Baita jurista. Tremendo jurista de escola, e agora com o ministro Lewandowski, que é uma figura que dispensa comentários, né? Professor da USP, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, lúcido, enfim. Por favor. E Hermes Lima foi ministro da Justiça. Foi ministro da Justiça. Ministro da Justiça. Mas ele participou dessa Constituinte de 46. 3 fatos que eu vou falar rapidamente da Constituinte de 46 que são relevantes. Participou da subcomissão da Ordem Econômica e Social, né? Pela visão dele mais à esquerda, era o local natural dele. Ele faz um discurso bem interessante defendendo o presidencialismo. Ele que viria a ser primeiro-ministro no regime parlamentar. Olha só. Mas ele defendia no seguinte aspecto. Houve, entre várias discussões em 46, discutiu-se se o presidencialismo deveria ficar ou não. E ele trouxe algo, Souto, que a gente tem que trazer hoje em dia. A gente não pode satanizar
um instituto jurídico. Às vezes ele está sendo mal aplicado. Verdade, claro. Se a gente trouxer para hoje, você. o presidencialismo brasileiro hoje é péssima a forma como ele está. É um semi-presidencialismo. O presidente Lula, até pela figura pessoal dele, e ser o político mais relevante dos últimos 40 anos no Brasil, talvez, ou 30, né? Porque tivemos Tancredo e tal. Você está se referindo ao mais relevante, né? O mais relevante. E um dos mais relevantes de toda a história republicana. Ele consegue conter, mas um próximo que vier, independente de esquerda, direita ou centro, vai voltar aquele presidencialismo que a gente assistiu no governo Bolsonaro e, de certa forma, no governo Temer e no governo Dilma, né? Algo que deturpou. Mas ele colocava isso na Constituinte de 46. E outro fato que pode parecer bobagem hoje, mas não era, ele fez um discurso, professor Souto, para dizer o óbvio. Os Constituintes de 46 não deviam obediência às normas da Constituição de 37, que se assemelha muito ao debate da Constituinte 88, né? Aquela questão dos senadores biônicos tal, que o ex-presidente, o professor Michel Temer, entrou nesse debate, Afonso Arinos, toda uma pleia de juristas. Então ele tem essa participação muito relevante na Constituinte de 46, ele continua parlamentar, né, porque foi, da mesma forma, foi eleita uma nova legislatura que fez a Constituição, mas tinha as atividades parlamentares normais. E ele que foi fundador da Esquerda Democrática, com João Mangabeira. Do PSB. Que você falou. Antes do PSB. Antes do PSB. Da Esquerda Democrática, com João Mangabeira, Sérgio Buarque de Holanda. Isso é um embrião do PSB, né? Um embrião do PSB. E com Jandir Pires Ferreira, que é um deputado de Juiz de Fora, eu sou bem barrista com Juiz de Fora, e entre outras figuras, ele vai para o PSB, ele funda o PSB, e na atividade política dele dentro do PSB, a maior diversão que existia era brigar com os comunistas do PSB, que era do Prestes, que ficavam se espiziando. Mas apesar disso, e mostrando como o Hermes Lima era uma figura pública que não levava ódio no coração, isso foi dito pelo Leomar Baleiro, isso foi dito pelo Ivan Lins, que o recebeu na Academia Brasileira de Letras. Assim como o Hermes Lima saudava o Alceu Moroso Lima, mesmo tendo uma divergência política muito grande, quando houve um projeto de lei para cassar o mandato de todos os deputados e senadores do PCB, vem o Hermes Lima e dá um parecer contrário, veja, Souto. Como deputado? Como deputado, dizendo o seguinte: a gente não pode criar uma hipótese de cassação por lei ordinária. Uma discussão que chegou no Supremo alguns anos atrás por conta da infidelidade partidária. E que o Supremo, nesse ponto, pode até ter sido boa em algum ponto, mas foi contra o texto constitucional. Mas naquela época o Hermes Lima firmou esse compromisso, dizendo: olha, eu discordo deles, discordo, PCB veio a ser cassado, né? O próprio partido, pelo TSE e pelo Supremo alguns anos depois. Isso... 48, 49. Mas nós estamos falando do regime democrático. Eu não lembro dessa cassação, não lembrava disso. Porque foi refluxos do período ditatorial do Getúlio. Entendi. Que se associava o Getúlio aos comunistas, né, no Estado Novo. Um outro detalhe. É muita coisa, desculpa se eu estou falando. Não, claro, não, até ótimo. Hermes Lima foi preso político do Getúlio Vargas, junto com Graciliano Ramos, Nise da Silveira. Memórias do Cássio de Graciliano foi escrito ele é citado. Na prisão. Ele é citado, Hermes Lima? Ele é citado. E a gente vai chegar ali à cassação dele no Supremo. O ministro Hermes Lima tinha medo de ser preso de novo. Ele não gostou da experiência de ser preso. Não quer dizer que ele tenha atuado para não ser preso, mas ele tinha esse receio. E isso você se refere a partir de 64? De 64. Mesmo na condição de ministro? Mesmo na condição de ministro. Mas antes de chegar a 64, então ele tem essa atuação política, infelizmente como um grande parlamentar e não reeleito. Não foi reeleito. Mas foi aproveitado nas estruturas governamentais na década de 50. Ele foi ministro da Justiça, ele foi representante do Brasil na ONU, na OEA, numa série de organismos internacionais, e quando chega o governo do Jango, e
sobretudo quando tem a emenda parlamentarista, digamos assim. Isso. Aquele arranjo para o Jango tomar posse. Tomar posse, né? Isso? Antes do Quando ele golpe de retorna 64, da China, quando ele volta na China. 61, 62. Isso, O Hermes Lima vai ter um papel vital político. Ele é o primeiro chefe da Casa Civil, do Tancredo como primeiro-ministro, e o Jango, né, sendo presidente. E depois, a gente sabe que o parlamentarismo não deu certo por conta daquela convulsão política, talvez fosse até o regime certo no momento errado, e isso tenha, né, nos gerado alguns problemas. E ele vai ser ainda ministro da Justiça, ministro do Trabalho, ministro das Relações Exteriores e primeiro-ministro. Nesse ínterim. Nesse ínterim. Ele assume essas 4 Agora, projeções. Eu imagino que... Imagino não, eu tenho certeza que a passagem dele como primeiro-ministro foi muito rápida, porque o primeiro foi Tancredo, o segundo foi o... tem um sobrenome muito curioso, que me falha a memória agora, mas nós vamos lembrar até o final. Enfim, e deve ter sido muito rápido, porque foi o terceiro ou quarto. O quarto. Né? E durou muito pouco. Ninguém ficava. Durou muito pouco. Ninguém né? ficava. O Jango faz aquele jogo político e consegue retomar, né? Se manter por aí 2 anos, 2 anos e meio. Aí em 63, para a gente chegar ao ponto do livro, né? Que seriam os julgados, né? Pois não. Em 63 ele é indicado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Jango, e quase não passa no Senado. Acho que você vai gostar muito, você que é um estudioso das indicações para a Suprema Corte norte-americana. Robert Bork, né? Ele não é o Robert Bork, mas como se fosse lá nos Estados Unidos. 29 a 23. Olha só. Mas não foi por essa pecha de comunista. Ele atribui, porque ele ocupou várias posições de destaque. Lembrei agora, desculpe. Lembrei o nome do primeiro-ministro. Do primeiro. Brochado da Rocha. Brochado da Rocha. Né? Que foi, acho que, o segundo ou terceiro. Brochado da Rocha mesmo. Mas ele teve 29 votos contra 23, né? Quase não foi. Claro que eu acho que as contingências políticas, o Jango estava profundamente desgastado já, mas ele foi ministro da Justiça, ministro das Relações Exteriores, ministro do Trabalho. Tudo no governo Jango? Tudo no governo Jango. Impressionante. E primeiro-ministro. Ou seja, a gente que gosta de política... Talento, né? Um talento, né? Mas a gente que gosta de política, professor Souto, salvo casos raríssimos, você desagradou muita gente nesses 4 cargos. Então você ser indicado para o Supremo Tribunal Federal... É o que eu costumo dizer aos meus alunos. Eu digo, olha, não sigam nessa tendência de quando se diz que por que a Constituição estabelece que o presidente da República somente pode ser processado criminalmente, seja crime comum ou crime de responsabilidade, depois de autorizado pela Câmara. Artigo 51, inciso 1. Eu digo para eles, olha, é muito simples. Você usou a expressão, professor Giotti, muito apropriada. Desagradar muita gente. O presidente da República desagrada ao longo do mandato centenas de vezes milhões de pessoas. É o veto nisso, é o veto naquilo, é não concordar com um incentivo fiscal, etc, etc. Se você não tem essa proteção de a Câmara avaliar, que tem no direito americano também, o presidente ia responder processo toda hora, todo lugar. Tem gente que ainda quer que seja de primeiro grau. E é por isso também que eu sou a favor, fazendo aqui uma digressão, mas nós estamos falando de direito constitucional, claro, de política e tal, que eu sou a favor da manutenção do foro especial, não vamos falar privilegiado, que não é, né, do foro por prerrogativa de função para deputados e senadores, porque é o tipo da coisa. Se não tiver, num país continente, se você está falando de Luxemburgo, tudo bem, né? Você atravessa o país talvez em 4 horas, não sei, 3 horas e menos. Agora, no Brasil, um deputado ser processado no Xingu, no Oiapoque, no Chuí, tem condição. Estou de pleno acordo. Você não. Como é que você vai passar o mandato
respondendo processos, né? Mas, por favor. E já que você fez essa digressão, eu vou fazer uma, até te provocando assim, da sua resposta. Eu acho que essa nomeação do ministro Hermes Lima, né, depois de ter sido primeiro-ministro, e essa rejeição que ele teve, seria mais ou menos parecido com o que o Barack Obama sofreria se ele tivesse sido indicado para a Suprema Corte, porque surgiu esse boato, né? E como a gente sabe lá que metade é republicano, metade democrata e tem uma margem ali pequenininha, eu concordo plenamente ele com você. teria essa Teria rejeição. uma dificuldade enorme, até porque nos 230 e poucos anos, né, de história americana, somente um, que é o William Taft, que foi, inclusive, que construiu a Suprema Corte. Ele não viu a Suprema Corte ser inaugurada, mas ele deixou a presidência da República, né? Ele não chama presidente da República, né? Chama presidente dos Estados Unidos, né? E tempos depois foi alçado à Suprema Corte. Aprendi com você também. Chief Justice. Chief Justice, exatamente. Não é ministro, não é presidente. Exatamente. Chief Justice. Chief Justice é o presidente, né? Entre aspas. Né? O outro é Associate Justice. O William Taft é o cidadão responsável indiretamente pela existência da sabatina para juiz indicado para a Suprema Corte. Por quê? Porque a Constituição diz que o presidente indica, appoint, with the consent, com a consensualidade, né, tradução literal, com a concordância do Senado. Mas não fala em sabatina. Aqui fala em sabatina. Você vai ser sabatinado. Não é isso que a nossa Constituição fala. Lá, professor Giotti, de 1791, porque os primeiros não foram bem sabatinados, até 1916, mais de 100 anos, nunca houve sabatina. Porque não tinha necessidade. O Senado dizia sim ou não. Indicou o professor Giotti, sim ou não. No caso, seria assim, obviamente. Sei não. Na Suprema Corte, não. Por que começou a sabatina? Porque indicaram um cidadão chamado Louis Brandeis, que tinha um apelido The People's Attorney. E era o quê? Além de ser The People's Attorney, que não era bem visto pela elite, People's Attorney, o cidadão escrevia sobre banco e como os banqueiros roubavam os... Né? Isso que não sou eu que estou dizendo, era ele. Né? Ele, além de tudo isso, era judeu. Então, disseram, esse cidadão não vai entrar na Suprema Corte e vamos ficar em cima dele. Daí surgiu a sabatina. Mas, por favor, continue. Estudo no livro da Suprema Corte. Você provocou, eu falei. E já que você mencionou isso, a gente tem casos de ex-presidente que virou ministro do Supremo. Desculpa. De ex-ministro do Supremo que virou presidente. Epitácio Pessoa. Que era alguém da admiração... Paraibano. Que era alguém da admiração do ministro Hermes Lima, que ele tinha uma expressão, que eu acho linda. Ele falava que Epitácio Pessoa, ele não são nessas palavras, né? Estou trazendo na minha. Ele corporificava todas as virtudes que um presidente da República deveria ter. É óbvio que o Epitácio Pessoa tem lá as críticas, ele nem fez campanha, era uma época que era indicado, ganhou do Rui Barbosa, né? Sim, Rui Barbosa. Eu acho que ele foi indicado para a Corte de Haia também. Depois foi indicado para a Haia. E tem um outro fato. Eu juro que agora eu corto para a gente voltar. Dizem que ele pediu a aposentadoria do Supremo. Isso está nas biografias, então posso falar. Sim. Que ele tinha um problema de saúde. E depois ele virou presidente da República. Inclusive aposentado por isso. Né? Então isso gerou um certo desconforto, mas eram outros temas. Agora, o professor Giotti, diga-nos. Como foi? Porque você discorreu muito bem e ricamente sobre Hermes Lima, sobre suas fases, etc. Tal. Como se comportou Hermes Lima, ministro do Supremo? Exemplarmente. Ele é um daqueles ministros no nível do Aleomar Baleiro, do Sepúlveda, do Moreira Alves, do Celso de Mello, só que ele teve uma curta passagem. Daquele que era seguido.
Não é isso? Não só Não por só- isso. Ah. Era aquele ministro que tinha um olhar atento aos votos, Certo. respeitava a jurisprudência do Supremo, mesmo quando tinha uma posição contrária, e a gente está falando isso na década de 60, que era o início das súmulas, Certo. que foram criadas pelo Vitor Nunes Leal, né? E duas coisas que eu acho marcantes, professor Souto. A primeira, nunca julgou com ódio. Certo. Ele Que é um atributo de um grande juiz, né? Ele deu indenização para militar responsável por caçar comunista na década de 30. Porque a lei dava isso. Certo. Então, como magistrado, ele julgou conforme os autos. Ele admitiu que houvesse censura do filme Os Cafajestes. Eu não me lembro desse filme, mas foi um filme... Eu acho que foi do Jesse Valadão. De 60, eu acho que é do Jesse Valadão. Acho que meu pai já me falou desse filme. Ele admitiu isso porque havia uma previsão que a censura sobre obras cinematográficas deveria vir do Ministério da Justiça. Então, se o Ministério da Justiça fez e observou o devido processo legal, ele cumpriu a Constituição. E ele tinha uma fala muito importante, e aí eu acho que por isso o ministro Eros Grau tem uma grande deferência a ele. Eles são muito parecidos nesse ponto. Ele falava que o Supremo Tribunal Federal não deveria funcionar como antigoverno, mas como uma peça de governo. O que ele queria dizer com isso? Claro que o Supremo tem que se contrapor ao Legislativo e ao Executivo, mas ele não pode gerar a desordem social. Certo. Ele era uma pessoa preocupada com a ordem social. Tanto que lá atrás ele vai escrever sobre direito e revolução, e ele não vai dizer que a revolução é sempre boa, porque a revolução acaba com o que para ele era um dos bens mais primários, a ordem social, uma boa convivência social. Então, ele, como ministro do Supremo, ele teve essa passagem marcante de não ser um juiz ativista, no mau sentido, né? Existe um bom ativismo, mas um ativismo feito com ódio, digamos assim, porque eu perdi na política, eu agora vou colocar minha ideologia aqui dentro. Sei. Então ele não foi esse tipo de juiz, era atencioso, todo mundo coloca isso, com todos os advogados, com a classe política ou não, era uma pessoa receptiva a todas as visões de mundo, e tinha essa particularidade de ser alguém vinculado à sociologia e antropologia. Então ele entendia o direito dentro de um contexto. Certo. Quem foi cassado com eles? O ato da cassação. Duas perguntas, professor. O ato da cassação, ele tem deve ter, né? Mas eu me refiro... A minha pergunta é uma fundamentação longa, média... entendeu o que dizer? O AI-5 mesmo? Mas você tem o AI-5, mas você tem um ato específico. O AI-5 ele é genérico, correto? Não, eles já foram caçados no AI-5. Ah, no próprio AI-5 já mencionou o nome? Já mencionou. Ah, tá. Já mencionou. Salvo o melhor juízo, eu acho que mencionou. Tá. Mas antes da gente falar do AI-5, é importante a gente entender. O ministro Hermes Lima assume em 63, em 64 vem esse golpe, que infelizmente é mais uma coisa que tem que pôr na conta da minha cidade, né? O Olímpio Mourão, aquele maluco, não o antigo vice-presidente, que era da Operação Popeye, um general, que todo mundo, naqueles livros maravilhosos do Hélio Gaspari, está colocado Gaspari. Isso. O Carlos Lacerda, o Adhemar de Barros e o Magalhães Pinto, eles queriam o golpe, de certa forma, mas estavam receosos, junto com os generais respectivos lá de cada cidade. Né? E o Mourão estava com faca nos dentes. Então o receio até que às vezes é um bom termômetro, né? Agora funcionou, né? Agora funcionou. Na época não funcionou. E digo para você, eu tenho, para mim, não estou defendendo ele não, que o Castelo Branco se arrependeu. E ele quis abreviar a ditadura. Tanto é que tem um professor... O Castelo Branco é um homem lido, né? Era um homem lido, né? Da Escola de Sorbonne. Né? Na época, Forças Armadas, a preparação era feita nesse nível, né? Não outras coisas que acontecem por aí.
Mas o Castelo Branco, professor Souto, e aí fica até sugestão para esse quadro, o professor Rafael Maffei, lá da USP, ele estudou os votos do Aleomar Baleiro enquanto ministro do Supremo. E ele tem uma teoria que eu acho muito interessante, que o Aleomar Baleiro, que era um grande tributarista, ele foi pró-Estado na maioria do seu tempo de Supremo, porque isso permitia que ele fosse pró-liberdade nos habeas corpus. Ele dava com uma mão pro governo e com a outra. E como é um equilíbrio interessante. Como era um denista, um político nato da banda de música da UDN, ele conseguiu fazer esse arranjo. Mas eu mencionei a Aleomar Baleiro porque a Aleomar Baleiro e outros ministros foram indicados pelo AI2, que transformou a composição do Supremo em 15 ministros. E o Hermes e o ministro Evandro Lins e Silva, que já estavam no Supremo, conviveram nessa composição, que veja que coisa surreal. Tinham 3 turmas no Supremo, né? A gente acostumou tanto com duas turmas. Tinha a terceira turma heresia, né? que o ministro Hermes Lima compunha. E o Hermes Lima, então, fica de 63 até 68, 69, quando vem o AI-5, e são aposentados compulsoriamente Evandro Lins e ele, que foram indicados pelo Jango, e o Vitor Nunes Leal, que foi indicado pelo Jânio. Não, desculpa. O Vitor Nunes e o Hermes pelo Jango, e o Evandro acho que pelo Jânio. Certo. O Evandro acho que foi pelo Jânio Quadros. Pelo Jânio Quadros, essa intimidade, né? E 2 ministros se aposentam um pouco em solidariedade, o Gonçalves de Oliveira e o... Adalício, não? E o ministro Antônio Lafayette de Oliveira. Certo. Né, da tradicional família mineira lá de Barbacena, nome, dos Lafayette. Dos Lafayette. E aí o Supremo voltou a ter uma composição de 11 ministros, e o Evandro Lins e o ministro Hermes Lima sofreram um ataque muito grande da imprensa e de certos, Evandro e o Hermes. E de certos setores da sociedade brasileira, acusando os dois de comunistas infiltrados pelo caudilho Jango no Supremo Tribunal Federal. Coisa, hein? O que é uma mentira. O Evandro volta para advogar? Volta para advogar. Tem, como é o nome do livro? Passos, como é? Sala dos Passos Perdidos. Sala dos Passos Perdidos. Esse eu nunca li, mas... É dele, né? É dele. É dele. E o Hermes Lima aí para... E os mais jovens que nos assistem, né? É importante ressaltar que tanto o Hermes, que você já falou tão bem, o Evandro é um dos grandes nomes do direito no Brasil, o homem da resistência, o homem que impetrou diversos habeas corpus em diversos locais para defender, né? Impetrou a favor do advogado famoso que é cultuado aqui como advogado das liberdades, cultuado pela OAB, esqueci o nome agora, até mais novo? Não, o senhor já senhor na época, eu vou lembrar. Eu acho que ele tem papel... Não Sobral, não, né? Sobral Pinto. O Sobral Pinto. O Evandro não sabia que o Sobral... eu tenho quase certeza. Sobral Pinto é interessante, torcedor da América do Rio. Isso eu acho muito interessante. Sobral, além de tudo, eu gosto de futebol, então eu tive que fazer essa menção. Mas para concluir do Hermes, se me permite, sim, claro. Ele é cassado, só que ele continuou perseguido. E ele tinha esse medo de ser de novo preso, porque a experiência dele na prisão lá do Estado Novo, eu acho que ninguém gosta de ser preso, né? Não, hipótese alguma. Quem teve a oportunidade de ver o depoimento gravado em vídeo de Caetano Veloso, dizendo da prisão, contando que um dado instante o policial, segurança, seja lá o que for, pediu para ele começar a andar e não olhar para trás, e ele dizendo que ali ele imaginou que iam matá-lo. É um negócio assim. Já que esse filme, né, Eu Ainda Estou Aqui, tá aí, a gente sabe como... E tem aquela música, né, na tortura toda carne se trai, então, enfim... Nunca mais ditadura, nunca mais golpe. Mas o Hermes Lima, o ministro... Eu falo Hermes Lima, professor Souto, porque eu admiro tanto esse homem e me aproximei tanto da obra dele que às vezes fica até um tom
não é de desrespeito, é de amor. Sim, sim. Pela trajetória, né? Eu acho a trajetória dele uma das mais lindas. Eu, em projetos futuros, se eu tiver tempo, eu adoraria escrever sobre ele, Vitor Nunes Leal. O Evandro acho que já tem muita coisa escrita, mas eu vejo que o Vitor e ele não têm tanta coisa escrita sobre eles, e o tempo vai passando, a gente vai esquecendo desses vultos. Além desse livro que você mencionou, que é esse de 34 páginas, ele foi crescendo o livro? Foi crescendo. Nas edições? Nas edições. Você pode repetir, por favor, o nome? Introdução ao estudo da ciência do direito. Ciência do direito. Ou introdução uma coisa dessa. Ciência do direito, alguma coisa dessa. É um livro que foi muito tempo utilizado na cadeira de introdução ao direito. Mas ultimamente, né, novos autores. E novos eu estou falando do Terço Sampaio, por exemplo, né, que já é um setentão, oitentão. Que foi né? Nosso PGFN. Que foi nosso PGFN. Mas aí, concluindo do ministro Hermes, ele vai para a Academia Brasileira de Letras, acho que com muito mérito, porque ele tinha uma obra intelectual relevante, mas o que se conta é que, entre outras motivações para a escolha dele, a gente sabe que a escolha da Academia Brasileira de Letras são várias motivações. Claro que você tem que ter ser um grande intelectual, né? Regra geral, não precisa nem ser um literato, mas há outras motivações. E ele teria sido escolhido justamente porque havia o medo dele ser preso. Ele foi caçado. A academia funcionaria como uma proteção. A academia fez muito isso. O colegiado em si. O colegiado. Né? Figuras, né? Como se prende um membro da Academia Brasileira de Letras? Como se prende um ministro do Supremo, mas ele não era mais ministro. Acho que isso é inegável, não vou falar, não é nada fora que muitos não conheçam. Há quem diga que Chico Buarque não foi preso e, salvo engano, não precisou se exilar pelo sobrenome. Sim. Pela ligação com o Sérgio e tudo mais, né? Olha que Caetano teve que sair. E não que Chico fosse quinta coluna, muito longe, nem pensar. Mas isso, né, a questão do nome, da posição, certamente isso deve ter ajudado. O prestígio social. Eu imagino, por exemplo, que o Rubens Paiva, talvez os seus algozes não tivessem a intenção de eliminá-lo. Ali, né? Talvez, né? Ali foi tortura em excesso, que é o fim do mundo, né? Ninguém merece isso. Ninguém merece nenhum tipo de tortura, quanto mais. Então, essas figuras mais elevadas do ponto de vista intelectual, gozava de certo respeito, né? O Dom Helder Câmara podia falar o que pensava. Paulo Evaristo Aires, o Henrique Sobel, né? Que também foi... Sim, bem lembrado, da israelita. Então, assim, né? Mas o ministro Hermes Lima, tanto é verdade isso, professor Souto, que no dia que ele toma posse na Academia Brasileira de Letras, tem um carro do DOPS na porta da BL. Então ele ainda estava fichado, quer dizer, óbvio, estava fichado, e havia... Mas ele toma posse? Toma posse. Sim. O Costa e Silva, que é o contrário do Castelo Branco, não tinha nada de Sorbonne, era um tosco. Total. Dizem que o Castelo Branco, na verdade, nomeou esses outros 5 ministros para conter, tem uma leitura dessa, para conter o Costa e Silva, não só para controlar o Supremo, é uma leitura que faz, não vou tomar partido que eu não tenho elementos, mas o Costa e Silva no dia manda uma carta para o Hermes Lima saudando pela posse da Casa do Machado. Ele que tinha caçado Ele mandou uma carta? Mandou a carta de saudação. Então, para corroborar a sua tese de que o prestígio social, o presidente da República não podia deixar de mandar uma carta de saudação para um ex-ministro do Supremo, ex-deputado constituinte, saudando pela entrada na BL. Talvez não pudesse prendê-lo também mais. Deixou herdeiros? Filhos? Deixou.
filhos, netos, não tenho Sim. contato, até gostaria de ter, se algum estiver assistindo, pode me procurar, porque tenho vontade de estudar mais sobre o ministro Hermes Lima. Professor Giotti, nós nos aproximamos de 1 hora de programa e vamos falar aqui sobre suas outras obras. Eu vou pedir licença para começar por esta aqui. Claro. A praticabilidade no direito tributário, controle jurídico da complexidade. Daniel Giotti de Paula, Ágora 21. Professor, esse livro é o seu doutorado ou o seu mestrado? Meu doutorado. O seu doutorado, parabéns. Pela UERJ. Pela UERJ. Quem foi o orientador? Professor Luiz César Queiroz, procurador regional da República, casado com uma colega nossa, doutora Carla Queiroz. Muito bem. E qual é a linha que... Bem, já que eu falei muito sobre Hermes Lima, aqui eu posso ser bem sucinto. A praticabilidade, professor Souto, foi um tema que sempre me incomodou, porque eu lia nos autores, professora Isabel Derzi, ministra Regina Helena Costa, Casal Tanabás, eu lia nesses autores todos, e com todo o respeito acadêmico a eles, claro, né, eu nunca vi uma definição de praticabilidade. Eles falavam do Instituto sem definir. E aí eu fiz um esforço nessa minha tese para tentar chegar a um conceito de praticabilidade e, a partir desse conceito, construir parâmetros de controle. Em linhas gerais, o que é a praticabilidade? É um princípio jurídico, como o sistema tributário, por natureza, professor Souto, ele tende à complexidade. Vitor Tanzi, que foi um grande economista, membro do FMI, falava que quanto mais tempo durava o sistema tributário, mais complexo ele ficava. A gente criou ao longo do tempo um princípio dentro do sistema para tentar reduzir a complexidade. Um exemplo básico: ICMS é um dinossauro que ainda habita entre nós. Reforma tributária está aí, trazendo o IBS, mas a gente ainda está convivendo com o ICMS, com uma série de problemas. E vai conviver durante muito tempo, né? Tem uma transição, né? Até 33. O ICMS gera tanta complexidade que a gente criou o mecanismo da substituição tributária. O mecanismo da substituição tributária é justamente a praticabilidade atuando, porque não dava para você cobrar todo mundo, então eu vou escolher alguém na cadeia e eu vou cobrar antes o tributo. Só que isso tem parâmetros de controle. Então eu tentei estabelecer na tese. Para não falar que é só a favor da fiscalização, Simples Nacional é um mecanismo de praticabilidade para favorecer os contribuintes. Os pequenos e médios contribuintes não precisam ter a estrutura administrativa e contábil, nem pagar a carga tributária de outros agentes econômicos, porque a gente tem uma determinação constitucional de um tratamento, aí sim, privilegiado para eles, porque eles não têm as mesmas condições dos outros agentes econômicos. E eu tentei estabelecer esses critérios, que eu via que o Supremo não atuava com esses critérios, né? Na substituição tributária, recentemente, até houve uma discussão em que você vê a tentativa de estabelecer critérios, mas eu quis deixar essa minha contribuição. Eu espero que esse livro morra, professor Souto. Porque... Olha que maluquice. Eu entendo. Falar que o livro... E o país se organiza do ponto de vista tributário. Da reforma que não... Eu não fiz a segunda edição. Esse livro está esgotado. Eu não fiz uma segunda edição porque eu não sei. Né? Claro que não é só na tributação sobre o consumo. Do imposto de renda tem complexidade, uma série de coisas, mas é um livro... Belíssima edição, um livro portentoso, 500 e poucas páginas. Talvez esse livro, já que você gosta disso, ele tem uma parte dele, talvez vire o direito constitucional tributário meu, que tem uma parte boa. Mas eu espero que uma parte dele morra. Olha que curioso, um autor querer que o livro morra, né? Quem hoje se destaca no direito tributário, professor Giotti? No Brasil? No Brasil? Como autor? Acho que a gente tem aqueles grandes nomes de sempre, né? Marco Aurélio Greco, professora Isabel Derzi, que foi citada aqui, o professor Sacha também, que já está com mais de 80 anos, e a gente tem uma turma nova, né?
Só que a gente tem um problema no direito tributário. A produção no direito tributário é muito voltada para a advocacia privada. Eu não tenho nenhum problema com a advocacia privada. Sim. Minha família tem advogados privados tributaristas, mas há um certo enviesamento, né? Então essa turma nova, que é uma turma muito boa, a gente vê que tem muitos autores enviesados. São poucos que conseguem vencer essa dicotomia. Vou te citar um nome, que eu acho que é um tributarista que vence essa dicotomia. Professor Marcelo Seabra de Godoy, de Minas. Eu acho que ele tem uma visão muito boa da administração pública como um todo e, obviamente, defende também as teses dele. O nosso colega Ricardo Lodge também, então temos... E o grande Arnaldo, né? Mas o Arnaldo escreve sobre tanta coisa que eu nem sei se ele é tributarista. Qual é exatamente. O Arnaldo é um vulcão. Vulcão. Tempos Estranhos... É um livro de crônicas. Contos. De contos, perdão. Pode ser crônicas também, micronarrativas. Um livro de contos. Que foi escrito em que período, durante quanto tempo e o que motivou? Esse livro ele foi escrito na pandemia. Na pandemia. Todo ele? Não. Tem contos aí de 20 anos atrás. Tá. Tanto é que ele é dividido na primeira parte Tempos Estranhos e uma outra outros clichês. Ah, tá. Por isso que durante a pandemia, professor Souto, por conta das maluquices dos tempos estranhos que nós vivíamos, de repente me começou a surgir um monte de cena e personagem. E aí, num prazo de 45 dias, 2 meses, eu escrevi uns 8 ou 9 contos ou micronarrativas. Durante? 45 dias. 45 dias. Assim, a gente estava trabalhando, mas a demanda era muito menor, né? Por conta da pandemia. Sim. E aí eu cheguei à conclusão que existia um fio narrativo ali, que embora não tenha personagem que apareça em mais de um conto, mas a temática estava muito próxima. E aí peguei alguns contos meus que estavam na gaveta há 20 anos. Provavelmente esse aqui, falando de Cazuza e de Lobão, deve ter sido antigo, né? O conto mais antigo aí é A Contenda com o Diabo, que é um conto de uma pessoa chamada Jorge, meio cega, ou seja, uma referência ao Jorge Luiz Borges, sim, que tem um encontro com o diabo, e aí eles têm um diálogo, e eu não vou estragar o spoiler. Então, aí eu juntei esses contos que eu sempre quis publicar, mas não achava que eram bons, assim, né? Aquela coisa de quem é mais novo, não que eu ache excelente, mas hoje, se eu publiquei é porque eu acho que tem um conteúdo, né? Eu gostei dessa parte aqui. Dei uma melhorada e publiquei. Eu gostei dessa parte aqui, Drummond encontra Pessoa. Você dizendo que Fernando Pessoa foi parar em 32 no Brasil e viajou para fora de Portugal, evidentemente, né? Foi parar no Brasil. Logo ele que achava Sintra muito longe de sua Lisboa. Sintra, cidade perto de Lisboa, não conheço. 30 quilômetros, 40 quilômetros. Existem muito essas... É porque tem uma história, Souto, que o Fernando Pessoa, ele viveu até na África do Sul, né? Em Durban. Tenho vontade de conhecer a cidade. Mas nunca fui à África do Sul. Mesmo, Só que depois que ele foi para Portugal, um sujeito profundamente sistemático, ele ia ao mesmo café praticamente toda semana e tal, não publicou quase nada em vida, enfim. Ele não saía do quadrado dele, ele fez algumas viagens, mas poucas. Então eu brinquei com isso, que ele era um cara que tinha 176 heterônimos, de todos os países que você podia imaginar, tinha francês, inglês, mas que não ia a Sintra, que era do lado, né? Mas veio ao Brasil. E encontrou Drummond, que embora fosse um sujeito mais viajado, mais do mundo, era circunspecto, sisudo e tímido, né? Então eu fiz essa associação. E aqui um livro em parceria com o Willis Santiago Guerra Filho, que eu conheço da Universidade de Franca, que fez doutorado na Alemanha, que o Willis, uma ocasião, dando aula, engano, né? Ele falando muito sobre a Constituição de Weimar, ou Weimar, como queiram, a importância, a questão social, né? E eu saquei uma lá de trás, que não fosse uma pergunta assim, muito bem elaborada, uma pergunta fantástica, não, mas deixou ele um pouco desconcertado. Eu disse, professor, assim, com todo respeito, Willis, me dirigindo ao Willis, na Universidade de Franca, em São Paulo, ano 98, 99.
99 e 2000. 99 e 2000. 2000, aliás. Não, 99. Eu disse, professor, eu vejo o senhor falar sobre a Constituição de Weimar, de 19, né? 19. E né, não há reparos, efetivamente, um texto constitucional importante que influenciou, que trouxe essa preocupação com o social, né, que antes estava distante do direito constitucional, né, frequentando só normas programáticas, né? Programáticas né, não nessa hierarquia. Eu disse, mas eu não ouvi o senhor falar sobre a Constituição do México de 1917. Aí ele porque assim, ele foi importante, mas não teve aplicabilidade. Talvez ele tenha até razão, Talvez né? ele tenha razão. Mas o livro Inverso Direito são profissionais do direito que escrevem poesia. Isso. Esse livro, Souto, tem até em espanhol aqui. Né? É espanhol. Esse é um grande poeta catalão, Santiago Montóbio, que é advogado também, não atua, né? Uhum. Na verdade, é formado em Direito, né? Mas esse livro, qual que é a sacada aqui? Nesse ponto eu tive, e aí convidei o professor Willis para me ajudar a organizar. Eu já tinha visto um livro, salvo engano, que a organização coube também o ministro Eros Grau, chamado Letras da Lei, que era um conjunto de contos de juristas. Não lembro quais os juristas que estavam, sei que o ministro Eros Grau estava. E eu falei assim, poxa, eu conheço tanta gente do direito que faz os seus versos, e o Willis, ele foi professor no mestrado que eu não concluí, eu fiz o mestrado na Cândido Mendes, que eu não concluí, e na PUC-Rio, que eu concluí. E eu me afeiçoei a ele, a gente trocava muito texto jurídico, e um dia a gente viu que a gente também tinha uns versos. Poesia, tinha uns versos. Então a gente, por muito tempo, ficou trocando assim, versos. Mesma coisa que faço, já fiz mais com o ministro Eros Grau, né? Certo. Me aproximei dele pela literatura e pela poesia em específico. E falei com ele, vamos organizar um livro, e por que não inverso direito? Porque isso traz tanto a ideia de direito em verso, né? Versificado, quanto a ideia da gente subverter o direito. Porque o direito, muitas vezes, já que a gente falou do ministro Hermes Lima, ele é associado à ordem, à manutenção da ordem. Mas o direito, muitas vezes, é para transformar a realidade. Sim. Então teve esse título e fui chamando algumas pessoas que eu e ele conhecíamos, que faziam versos, e se originou esse livro que eu acho, esse sim merece uma nova edição com outros jus poetas, nome que ele criou. Que bacana, tá aqui. Inverso. Do Inverso Daniel direito. E do Willis Santiago. Vamos concluir. Você mencionou há pouco, já mencionou em outra oportunidade, ou até em outras oportunidades aqui, o Eros Grau. Eu quero dizer a você, e eu transmito ao professor Eros, se possível, eu volto e meia cito ele em aulas de direito constitucional. Em uma delas, uma entrevista dele, salvo engano, ao Estadão, ou à Folha, mas acho que foi ao Estadão, eu tenho essa entrevista no computador e tal, arquivado, ele dizendo que era visceralmente contra, e eu concordo com ele, a transmissão das sessões do Supremo via TV, que aquilo não ia dar certo. Ele disse isso, e que as pessoas não compreendem o que está sendo discutido lá, e que alguém poderia fazer proselitismo porque está sendo transmitido. E ele disse mais, olha, com essa popularização, não duvide que amanhã, isso ele falou lá quando ele era ministro do Supremo, amanhã alguém vai interpelar o ministro do Supremo no aeroporto porque de decisões que ele proferiu que são transmitidas sem que as pessoas tenham a exata noção. Ministro Alexandre de Moraes, né? Bateram no filho, agrediram o filho dele. Né? Por aí lá vai, não precisamos nem isso. Os exemplos são muitos, né? De
de risco, digamos assim, né? Mas é isso. Professor Daniel Giotti, muito obrigado. Foi uma conversa muito boa. Nós passamos de 1 hora de bate-papo agradável. Trafegamos sobre um extenso período da história brasileira, falamos sobre Anísio Teixeira, Eros Grau, Vitor Nunes Leal, Adalício Nogueira e tantos outros. Ministros do Supremo, ministros da Justiça, enfim, sobre linhas jurídicas de interpretação, enfim. Então, uma conversa muito agradável, muito obrigado, e esperamos tê-lo aqui outras vezes e vamos tentar implementar esse projeto que aqui surge sobre... as ideias surgem de algum lugar em algum momento, né? Eu imagino que é uma figura que eu acho muito curiosa, embora eu não conheça muito sobre ele, mas eu imagino Colombo percorrendo a Itália, né? Aqueles reinos, né? A Itália não era unificada, né? Indo parar na Espanha, não é verdade? Dizendo, olha, eu preciso de um financiamento, não é verdade? Porque há uma probabilidade que do outro lado tenha terras, etc. Então, as ideias surgem em algum momento, em algum instante. E essa ideia que surgiu aqui, nossa, de um programa dedicado à história do direito. Muito obrigado, professor. Professor Souto, eu te agradeço por esse espaço, por essa oportunidade, toda a equipe aqui que nos está acompanhando, a Escola da AGU. Devo dizer que a sua gestão na Escola da AGU está sendo emblemática. Obrigado, estamos tendo vários cursos relevantes, tentando levar a AGU para a comunidade jurídica e para a comunidade... Esse aqui é uma inovação, né? Em geral, programa, né? Esse é uma inovação. Então, quero saudar a sua gestão, sobre a gestão também do nosso ministro Messias, e dizer que, além da amizade que temos, né? Você me recebeu na PGFN há quase 20 anos atrás. É verdade. Né? Foi um dos que me recebeu, era presidente do Simprofaz. A gente tem uma afinidade intelectual muito grande, né? Dá para perceber. E eu estou à sua disposição e à disposição da escola para o que for preciso, e esse curso há de sair. Muito obrigado. Eu é que agradeço, professor Giotti. Com isso, nós concluímos o programa número 15 com o professor Giotti falando sobre temas dos mais diversos, mas principalmente falando sobre um grande brasileiro, um grande baiano, um grande jurista, Hermes Lima. Muito obrigado, até a próxima.